Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar. Essa é uma leitura mensal mês de março para o signo de Aquário. Uma leitura atemporal geral para o coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende, sente, que ressoa com você, que serve para você, sem precisar forçar nada. E isso é muito importante, tá, pessoal? Caso você tenha um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, eu vou convidar você também a assistir às leituras dos signos fortes que você tem no seu mapa, como por exemplo a Lua e o Ascendente. Se você for novo em nosso canal, gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor, curta, comenta, compartilha, se lhe for possível, é claro. É que cada ação dessa contribui de forma generosa para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. Assista também até o final dessa leitura. Vou iniciar para você aqui agora. Vamos ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes, Aquário, a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final dessa leitura, tá? Para Aquário, qual é a mensagem, o conselho, o possível desfecho que Aquário precisa saber esse mês ou quando encontrar essa leitura, por favor. Rainha de Espadas, hein? Tem a sua energia aqui. Os signos de ar, na verdade, mas com mais força para mim, Aquário, tá? Uma vez que Pajem vai representar Gêmeos, né? Cavaleiro, Libra, e Rainha e Rei podem representar o último signo de ar, que no caso é Aquário. Não necessariamente, não é uma regra, tá? Mas pode representar você nesse arquétipo de Rainha de Espadas aqui. Uma energia de ter que lidar com a situação de maneira mais fria, mais estratégica, sem o envolvimento das emoções presente ali. Por quê? Porque sempre que eu estou no arquétipo de Rainha de Espadas, há essa possibilidade de resolver situações sem precisar cortar? Há, sim, mas também há outra possibilidade de, na tentativa de você resolver a situação, ela não resolva, você não conseguir resolver, a necessidade de um corte, tá? Por isso que tem que trabalhar mais com o intelectual, não tanto das emoções assim, porque senão a gente não consegue fazer o que precisa ser feito. Basicamente, no sentido mais literal, é essa representação de uma energia de Rainha de Espadas. Em um pajem, tá? Aqui tem uma conversa séria, né? Porque o pajem de espadas, ele vai representar, sim, né, novas aventuras, ele vai representar novos caminhos que se abrem, mas tudo pautado em questões de comunicação, em questões mais de intelectualidade, de precisar arquitetar verbalmente a situação, né? Então aqui há uma questão a ser resolvida, que precisa de muito diálogo, né? Ah, mas no meu caso, Serafim, é no trabalho. Sim, então um diálogo precisa acontecer no seu trabalho. Ah, na minha questão é de relacionamento, precisa ser resolvido alguma coisa. Não quero que seja cortado, ou quero que seja cortado. Diálogo, conversa, entendimento das situações pautada nas questões intelectuais sem envolvimento das emoções, ao menos por hora, até que a situação se resolva. Seja para se tomar um novo caminho, onde é cortada uma situação, ou seja para reestruturar a situação. Aqui alguém está precisando desse diálogo, tá? Para resolver alguma situação na vida. Tem fortemente energia de comunicação aqui. Em qualquer área, tá, da vida. Amor romântico, trabalho, finanças, projeto, questões familiares, amizades, questões pessoais. Às vezes a conversa é com a gente mesmo, né? Para que a gente possa fazer uma qualificação do que deve ir da minha vida, do que deve ficar, tá? Tem tudo isso. O pajem de espadas indo no centro da leitura
eu não sinto muito forte que alguém ficará nessa situação. Alguns de vocês podem trazer o entendimento da situação através do diálogo, a resolução, a melhoria da situação. Não vejo isso muito forte. É uma possibilidade, é um cenário que vai servir para um grupo, mas o pajem de espadas no centro é como se alguém já tivesse visto aqui também, que mesmo que converse, mesmo que dialogue, mesmo que coloque as coisas a limpo, ainda assim não há possibilidade mais de ficar nessa situação. Às vezes até porque já viu um novo caminho. O pajem de espadas fala disso. Quando eu vejo alguma coisa que é melhor para mim, eu embarco naquela situação. Há um tempo atrás eu fiz uma leitura que falava mais ou menos dessas situações assim para você, tá? Vamos ver mais. Mas muita espada, sim, quer dizer que é o intelectual, a inteligência, a fala, a verbalização que tem que estar aqui mais presente, de maneira mais consistente aí na sua situação. Um 2 de ouros, olha. O 2 de ouros ele tem aí um lado bastante desafiador, que é a questão de, olha, eu ficar tentando manusear a situação. Pode ser que até alguém esteja fazendo isso, né? Vamos dar um exemplo no trabalho. Você não está contente no seu trabalho porque você sabe que você merece mais. O seu chefe, a pessoa ali responsável pelo lugar que você trabalha, ele fica fazendo esse malabares, né? Ele fala, não, Aquário, mas isso é importante, é que por enquanto a gente não tem essa capacidade de pagar aquilo que você merece, mas a gente já reconhece e fica no malabares, fica ali enrolando uma situação, né? Só que aqui é uma situação que não pode mais ser enrolada na sua vida, seja de você para com você mesmo, de você para com o externo, independente de qual área da vida for. Tá? Não dá mais para ficar fazendo malabares com essa situação. Precisa trazer os aspectos intelectuais, até mesmo de frieza, para dentro da situação, porque daí não tem o emocional envolvido para interferir. Não que o emocional seja ruim, pelo amor de Deus, não é isso. Tá? É que em algumas situações, quando elas ficam muito rocambolescas, assim, você percebe que é um malabares que está acontecendo na sua vida, tira daqui para pôr ali, vai e volta e fica nessa jogatina. Olha, emoções não cabem na resolução dessa situação. Eu preciso estar cada vez mais consciente do meu intelectual, que às vezes é traduzido por uma frieza, mas eu não pego assim. Eu vejo que sim, a gente tem que se colocar por vezes em um posicionamento de querer resolver as coisas, de dialogar, sem se diminuir, é claro, para caber na situação e ter ali uma troca justa. Até porque a Rainha de Espadas fala de justiça, tem em si o arquétipo da justiça. Então vamos lá, eu preciso trabalhar verbalmente, eu preciso me comunicar, eu preciso dialogar, eu preciso resolver essa situação. Não envolva o sentimento na jogada, porque você pode se dar mal, tá? Aqui é uma coisa que no momento não cabe às emoções, precisa ser o quê? Bem conversado, bem trabalhado, bem decidido, para até ver se a situação, né, quando eu trabalho mais com o plano intelectual, eu consigo ter a sacada de que se eu vou ficar nessa situação ou não. No fundo do maço, 4 de paus. Independente de qualquer coisa, se é algo de solucionar a situação ou se de fato é de seguir um novo caminho, o que está simbolizando um corte, você vai estar fazendo certo, tá? Porque o 4 de paus é uma carta de sucesso estável. Em algum momento isso aqui pode representar o conserto da situação. Não, sim, o que estava faltando era um diálogo mais franco, mais aberto, a exposição das situações, né? E agora as coisas se resolveram. Seja isso ou não, aqui há uma proposta de situações que chegam para ser mais sólidas e consistentes na sua vida, tá? Mais seguras, mais confortáveis, que podem sim se dar através da resolução de algo, aonde você permanece na situação, mas também o ao contrário é verdadeiro. Mesmo que você não fique na situação, porque você entenda que é o melhor, há situações dessa qualidade para você vivenciar também. Tá? Por quê? Porque para alguns, a situação, além de ser um malabares, olha, já virou um fardo, tá? Ou divide esse fardo, ou alguém vai sair fora de uma situação, tá? Porque aqui ficar aguentando fardos, e olha, é o 10 de paus.
né? Já está nos finalmente da situação. Aqui alguém está a ponto mesmo ou de cortar definitivamente a situação ou de ter um diálogo franco numa tentativa de resolução. Olha, pessoal, eu vou ser franco, tá? Eu sei que essa questão de resolver, de consertar a situação através do diálogo é até palatável, mas para um grupo específico de pessoas. Não sinto que é para todos, não. Tá? Não sinto a energia mais forte. Tá? Sinto aqui sim que terá um diálogo, que coisas precisarão ser resolvidas, mas até para, na maioria dos casos, seguir uma nova direção. Tá? É o que eu sinto. Vamos ver mais com o baralho da Maria Padilha. Já está aberta a agenda do mês de março para leituras particulares. No momento, a gente ainda tem 7 vagas, tá, disponíveis. Eu abro sempre 10 vagas todos os meses para leituras particulares. Eu faço sempre 10 atendimentos, pessoal. São poucas vagas, eu sei, mas é o que eu consigo no momento, dado a minha situação atual, que eu também tenho outras coisas para gerenciar na minha vida. Então, se você quer ter esse momento particular comigo para a gente fazer uma leitura trabalhada na sua energia, personalizada na sua situação, você vai me mandar um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aí na sua tela. O que você vai escrever nesse e-mail? Você vai chegar logo contando qual que é a sua situação, o que você está passando. Porque quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu não faço qualquer leitura. Eu preciso de analisar a situação que você está passando para que eu possa entender se a minha técnica de leitura vai se aplicar à sua situação, se eu vou conseguir te ajudar, se eu vou conseguir resolver o seu problema, senão não faz sentido, né? Aí sim, depois que você manda o e-mail contando tudo, eu analiso, aí que eu vou passar para você o valor, como que funciona a leitura, a disponibilidade da agenda, tá? Para a gente negociar e ver certinho aí, tá? Agendando para você a sua leitura. Então, se você sente esse chamado no seu coração, de ter esse momento em particular comigo, manda um e-mail. No que me for possível, será uma honra jogar as cartas do tarô para você e te ajudar na sua situação. Agora sim, vamos ver qual que é o conselho e aprofundamento com o baralho da Maria Padilha, para Aquário. Olha lá, espiritualidade menor. Tá? É uma situação que, olha, insistir nessa situação, não trazer esse potencial mais intelectual, onde acontece o diálogo, ao esclarecimento das coisas, putz, meu, isso aqui vai baixar cada vez mais a energia do indivíduo. A própria questão aqui de ficar no malabares, né, aguentando uma situação que já é, na verdade, um fardo, você tem que entender, é claro que o livre-arbítrio é seu, você faz o que você quiser da sua vida, mas vai cada vez mais baixar a sua energia, a sua frequência. Quanto mais eu estou com a minha frequência baixa, desarmônica, com uma energia mais densa, menos eu me torno uma pessoa realizadora na minha vida, tá? Ó, no fundo do maço, uma carta de magia e feitiço. Eu percebo que é uma situação que está influenciando negativamente. Tá? Que, olha, não pode mais ser empurrada com a barriga, precisa ser conversado e resolvido. Boas notícias embaixo do pajem, olha, não é por nada não, mas eu sinto aqui que boas notícias mesmo está em se direcionar para uma nova aventura, uma nova jornada. Ah, então eu vou sair dessa situação e quero que se dane tudo. Não. Precisa ser conversado, precisa ser resolvido, precisa ser esclarecido, para que você não entre na próxima situação, se for o seu caso, carregando todo o peso, todo o fardo que a situação que não foi resolvida trará para essa nova jornada, tá? A questão de conversar, de colocar aqui os pingos nos is, não pode ser ignorada. É um processo fundamental, independente de qual vai ser o resultado, de ficar na situação ou de sair da situação, tá? Esse processo não pode ser interrompido, não pode pular essa etapa que é extremamente importante. Em casa, olha, pode ser assuntos internos mesmo, tá? Às vezes, como eu falei, até de você para com você mesmo, ou pode ser uma situação envolvendo o outro, mas em casa, geralmente, são situações que remetem a uma importância significativa, né? Por quê? Porque não é qualquer pessoa que entra em casa. Ah, mas como que isso vai se aplicar em outras áreas da vida? Claro, o seu trabalho é a sua segunda casa.
né? Se for uma questão de família, também pode representar em casa. São situações assim mais próximas, eu entendo, com essa carta da casa, tá? E é número 32. 3 com 2 dá 5, que pode representar fortemente uma situação de parcerias, já que 5 é o arcano maior Papa. Então aqui é uma situação a ser resolvida com um aspecto de bastante importância, como uma parceria, uma sociedade, uma aliança, uma amizade muito bem firmada, tá? Alguma coisa assim que traga uma responsabilidade. E como a gente viu, né, no fundo do maço, a magia e o feitiço, que vai demonstrar que ficar nessa situação está baixando sim a frequência. E ó, confirmado com o baralho da Maria Padilha, tá? Casamento, um grande amor e vitória. O que vai me contar muito aqui, que a solução, a questão precisa ser dialogada para ser resolvida, tá? Por quê? Porque uma vez que faz esse trabalho que alguém pode estar ignorando, abre uma sucessão de coisas novas. Casamento não necessariamente pode representar amor romântico, mas pode representar a formação de novas sociedades, de novas alianças. Um grande amor, você entra em contato com aquilo que você precisa viver, e, ó, a vitória. A estrela de Davi, o hexagrama de Salomão. Mas sem antes trazer as coisas às claras aqui, eu acho meio difícil entrar nessa fluência. Por quê? Porque essa situação, enquanto não for resolvida, está baixando cada vez mais a frequência do indivíduo. Vamos ver com o tarô da Rosa Cruz para a gente ver um desfecho, mas fiquem até o final que a gente vai ver a runa, tá? Como de costume, nas leituras mensais a gente necessariamente termina a leitura lendo uma runa. Arcano Maior Sol. Cara, eu não falei alguma coisa nesse sentido de trazer alguma coisa às claras? Não sei se foi para você na semana passada que foi falado isso na leitura também. Mas aqui precisa necessariamente desse diálogo, dessa conversa, de expor essas situações. As coisas precisam vir às claras aqui, porque não dá mais para viver nessa situação, nesse malabares. Tá? Precisa aqui ser esclarecido muitos pontos, né? Como eu dei a expressão, muito conhecida no Brasil, colocar os pingos nos is. Tá? Por quê? Porque se não fizer isso, vai continuar com a frequência cada vez mais baixa, drenando seu potencial de viver boas experiências e de realizações. Para viver fluência na vida, necessariamente a energia, a frequência tem que estar alta. Senão não acontece nada. 2 de espadas, ó. Mais espadas em carta de dúvida, de incerteza. Enquanto você não conversar, que você não dialogar, que as coisas não se tornarem mais claras aqui, vai haver dúvida se esse é o seu caminho de fato. Tá? Eu não sei qual é a sua situação aqui, aonde que ela se aplica, ou se ressoa para você. Leitura geral, não é sempre que ressoa, a gente sabe. Mas aqui ficar enrolando nessa situação vai gerando cada vez mais dificuldades, vai criando empecilhos, vai criando dúvidas e incertezas, né? E olha, 2 espadas com 2 de ouros dá 4, que é o arcano maior, o imperador. Tá na hora de você ter posicionamentos firmes, tá? Ah, mas eu não quero parecer essa pessoa dura como imperador, né? Porque o imperador, às vezes, ele é traduzido como narcisista. Não é uma questão de você querer ou não. É uma questão que é uma necessidade. A situação pede esse seu posicionamento mais firme, tá? Às vezes até mais rigoroso. Necessário. Olha lá, 7 de paus, pessoal. Não tem como, é uma coisa que é inevitável. Ah, mas vai gerar discussão. E daí que gere, tá? Às vezes acontece. É bom não deixar chegar nesse estado. Mas
Não tem como escapar desse diálogo, dessa conversa, de você falar o que você precisa, de você ouvir o que você precisa, porque uma situação aqui precisa necessariamente ser resolvida, senão os caminhos continuam trancados, tá? Essa situação ela já gerou um fardo, um peso que, olha, não dá mais para viver nisso. Olha lá, o julgamento, tá vendo? Confirmadíssimo a leitura toda para quem for, para quem ressoar. Todo esse processo que a gente narrou anteriormente vai fazer você viver uma renovação, um julgamento. Seja para permanecer na situação ou não, tá? Mas o julgamento vindo no fundo do maço e no desfecho é maravilhoso. Deve fazer você entender que não tem escapatória, tá? Que essa renovação para você acontece através desse diálogo das coisas vindo às claras, e é isso, tá? Vamos ver agora uma runa para a gente finalizar de fato a sua leitura mensal. As runas podem trazer aqui para você uma mensagem complementar dessa leitura ou somente uma mensagem que alguém precisa ouvir nesse momento. As runas trazem mensagens mais misteriosas que a gente precisa meditar e refletir sobre elas para que a gente possa alcançar o entendimento da proposta da mensagem, tá? Qual que é a runa para Aquário, por favor? Ansus. Um F que aponta para baixo. Vamos ver o que significa? Mensageiro. Esta é a carta das mensagens e conselhos inesperados. Por isso, Ansus pede atenção aos sinais que podem indicar o aparecimento desses avisos. Você vai sofrer mudanças interiores que culminarão em nascimento e amadurecimento de ideias que devem gerar primeiramente o investimento para depois alcançar o recebimento. Eu não sei o que você acha, mas eu entendo que de alguma maneira essa runa vem trazer uma somatória para isso daqui. Eu vou ler a posição invertida, que não é o caso, mas como a gente está tirando a runa para uma questão meditativa, né? Eu vou ler a parte desafiadora também. Preste atenção na sua comunicação com os outros, pois ela pode estar prejudicada ou mal entendida, com a dificuldade de compreender as coisas. Por isso que é importante se comunicar, tá? Aqui pode haver um mal entendido na situação que irá se resolver com uma conversa. E aí acaba dando aquela noção de que, putz, nem era tudo isso que eu imaginei, né? Foi mais simples do que eu imaginei. Agora eu estou mais tranquilo, minha energia já está aumentando, minha frequência está subindo. Entende? Seu sentimento atual pode ser de angústia devido a essa sensação de estagnação. Claro, eu preciso aí conversar, né? Eu preciso colocar os pingos nos is, eu preciso trazer coisas às claras, porque senão eu vou me afundar cada vez mais. Cuidado com os conselhos prejudiciais que podem interferir no seu crescimento. A gente deu o exemplo aqui do chefe, mas que você pode pegar, por exemplo, e expandir para outras áreas da sua vida, né? Não, puxa, Aquário, fica aí, é que por enquanto a gente não pode. Ou seja, está sendo conselhos desnecessários. Você quer a sua melhoria, mas a outra parte parece que não quer que você melhore, né? Então, seja lá qual for a sua situação, ela irá ser resolvida com um diálogo, mas trazendo esse aspecto de mais frieza, de mais intelectualidade, sem envolvimento de emoções por enquanto nessa situação, tá? Então essa foi sua leitura mensal para o mês de março, espero que você tenha gostado, mais do que ter gostado, que tenha ajudado alguém de alguma maneira, trazendo uma luz, um incentivo, um direcionamento, um esclarecimento, um empurrãozinho para frente, seja qualquer que for a ajuda, mesmo que seja mínima, já tá bom para mim. A minha missão é sempre ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. Se você for novo em nosso canal, gostou dessa nossa maneira de trabalhar, vai se inscrever agora para ajudar a gente, curta, comenta, compartilha se lhe for possível, e a gente vai se vendo sim nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso, um excelente mês para você, você merece e até logo, Aquário.